comentar, fazer um resumão do jogo, né? É, acho que assim, esse time do Vitória no primeiro, esse time do Vitória é um time do Vitória que obviamente que precisa do resultado positivo, mas é um time do Vitória que tá em construção ainda, né? É um time do Vitória que ainda dali você não espera grandes resultados, você espera contribuições, você espera o que eles foram fazer hoje, que é dar ritmo aos jogadores, quer botar os jogadores na vitrine, quer ver quem pode aproveitar essas oportunidades de jogar um campeonato profissional com a camisa do Vitória e seguir no elenco na temporada. Então, o objetivo do time, desse time que é disputando o Baiano, é esse. O resultado acaba acontecendo, porque se você vai bem, se performa bem, obviamente você vai ganhar o jogo. E no dia de hoje, o Rodrigo Chagas, muito aconselhado por Jair Ventura, tanto que no banco de reserva você tinha ali auxiliar de Jair Ventura, o próprio Jair estava nos camarotes da Arena Cajueiro, muito disso aí vinha da ideia de Jair Ventura de dar ritmo a alguns atletas. E aí, nesse caso, Oswaldo teve oportunidade, Neres também, Luan Cândido fez sua estreia, Ronald fez a sua estreia. Só que no primeiro tempo, o cenário de jogo que se viu foi o time do Vitória jogando com os três zagueiros, e três zagueiros não é um problema, embora muita gente fale dos três zagueiros, mas para mim não é um problema os três zagueiros. E o time do Vitória que teve muito volume ofensivo, teve muita posse de bola, eh, teve quase, na maioria quase toda do primeiro tempo, no campo ofensivo, só que circulava a bola de um lado para o outro e faltava o último passe para buscar uma finalização, para buscar uma bola em condição de um lateral atacar espaço, de um atacante atacar espaço. Vitória foi um time inerte em campo, um time que criou muito pouco. Teve basicamente uma finalização no gol, na direção do gol no primeiro tempo. E finalizações com relativo perigo, Vitória teve duas. Então, Vitória finalizou seis, você destaca três aí, o resto você descarta. É muito pouco para um time da qualidade do Vitória, embora seja o time reserva. Então, faltava o Vitória na primeira etapa conexão. O time do Vitória até conseguia construir bem até a primeira fase, a bola chegava bem nos volantes, os zagueiros conseguiam girar bem a bola. Só que faltava alguém para aproximar de Jean, faltava alguém para aproximar de Oswaldo, faltava mais jogo pelo lado esquerdo com o Felipe Vieira, faltava mais jogo, faltava o Pablo aparecer para o jogo para poder construir. O Lauan, pela dificuldade dessa bola chegar, ele estava saindo mais da área para vir pegar a bola mais embaixo, porque senão essa bola não chegava nele. E aí o Vitória, no primeiro tempo, foi um time de muita dificuldade para poder construir o jogo. E aí no intervalo, eu até estava falando isso com o PH também falou a respeito do Miraíma, faltava o cara da conexão da bola. E aí, o Rodrigo Chaga, logo de imediato, ele já lança a mão do Dudu Miraíma no intervalo, sai o José Breno, que não fez um jogo ruim, mas o Vitória precisava de um jogador que fizesse a bola andar, fizesse a construção do jogo. E o Dudu Miraíma faz isso muito melhor que o José Breno, isso é fato. E o Vitória, a partir quando o Dudu Miraíma, passa a ser um time muito mais agressivo, sem perder o poder de marcação. Embora que no segundo tempo o Barcelona tenha abandonado a postura de ser um time somente defensivo para ser um time também que construísse o jogo, para ser um time que também chegasse à frente. Tanto que com 5 minutos de jogo já tinha tido três finalizações, duas do Vitória e uma do Barcelona. E o Vitória seguiu tendo volume de jogo, seguiu chegando à frente, só que faltava mais um homem no ataque, faltava mais presença ofensiva no último terço. E aí o Jair Ventura ele lança a mão do Luiz Miguel na vaga do Pablo, desarma o esquema dos três zagueiros, tira o tira o Felipe Cardoso, coloca o Luan Cândido como lateral esquerdo e aí trabalha com Oswaldo centralizado, Kiki do lado esquerdo, Luiz Miguel do lado direito e Lauan centralizado, ou seja, volta à formação que o Rodrigo Chagas tem mais costume enquanto treinador. E aí o Vitória e aí o Vitória faz os dois gols que leva ao resultado final. Primeiro gol, o Luiz Miguel, que vai para um contra um com o lateral, ganha de dois jogadores, uma boa jogada pro lado direito. Depois ele tem a consciência de cruzar para trás e o Lauan chega como típico centroavante, chapa para dentro do gol. Na sequência, muito próximo de um gol para o outro, do Miraíma faz um passe na profundidade, o Luiz Miguel ataca bem o espaço, entra na área, espera o Pedro Antônio definir, quando o Pedro Antônio define o canto, ele chapa
entre o goleiro e a trave e faz o segundo gol do Vitória. Ali, a partida praticamente definiu, porque o Barcelona, mesmo quando estava 0-0, não tinha força para ser o suficientemente agressivo no ataque para levar perigo ao gol do Vitória. Com a desvantagem, passa a tentar atacar mais, mas o Vitória começa a controlar o jogo. E aí, tira o Oswaldo, coloca o Cauã Vitor, volta a linha de 3 novamente, mantém o Laon até o final, tira o Ronald, coloca o Endel para poder matar tempo de jogo, porque ali a partida já estava morta. O Barcelona teve uma oportunidade no final, uma bola, uma cabeçada de fora da área, levou relativo perigo, e o Yuri Senna estava batido no lance, mas assim, não foi um grande lance, né? O Barcelona teve uma grande oportunidade no jogo, uma bola enfiada, o Jean Lucas saiu cara a cara e o Yuri Senna fez uma grande defesa, evitou o gol do Barcelona. Naquele momento seria um gol de 1-0, inclusive. Poderia complicar muito o jogo do Vitória, mas o Yuri Senna acabou salvando o Vitória. Vitória vence, sai da Arena Cajueiro com 2-0, um resultado importantíssimo, importantíssimo dentro do Campeonato Baiano. Chega à segunda colocação, chega a 7 gols e 2 gols e 2 chega a 7 gols marcados e 2 sofridos. Ainda está longe de classificação, ainda está muito embolado, mas em termos de dar confiança ao grupo, foi um resultado positivo para o Vitória. Para concluir o raciocínio, o Vitória era um time que consegue fazer um grande resultado dentro da Arena Cajueiro e agora vai para a fase final contra Jequié, jogando no domingo, no sábado, na verdade, com o time reserva. Há de se falar que eu estou retirando o jogo de quarta-feira, porque o jogo de quarta-feira vai ser o time profissional, é outra parada. Mas o time comandado por Rodrigo Chaga deve ser o time de Jequié. Depois vai para 2 jogos em casa contra a Bahia de Feira e também contra o Galícia, para aí sim garantir para garantir a classificação e vantagem na semifinal. A gente vai ver como é que se desenha esse Campeonato Baiano. Mas a princípio, a partida de hoje foi de longe a melhor partida do Vitória, foi a partida mais estável, não foi a melhor tecnicamente, porque o time foi muito longe do que a gente quer, mas foi a partida mais estável do Vitória. Foi a partida mais encorpada, foi a partida mais tranquila do Vitória dentro do Campeonato Baiano. Vitória com o Rodrigo Chagas ainda não havia vencido. Vitória tinha jogado 3 jogos, empatado 2 em 0-0, empatou com o Porto em 1-1 e ainda não tinha conseguido vencer com o Rodrigo Chagas. Agora consegue a primeira vitória e assim, a primeira vitória com o time upado, né, com o time mais forte. Mas faz parte do processo. Objetivo do time reserva, do time do Campeonato Baiano, era justamente esse: dar ritmo aos jogadores, dar minutagem, botar os jogadores na vitrine, e agora vamos ver como é que anda. Fica muito claro que para esse time do Campeonato Baiano, algumas peças não podem estar fora. Você não pode abrir mão de Luiz Miguel, você não pode abrir mão do Miraíma, você não pode abrir mão de um Edenilson, de Yuri Senna, que assim, fica muito claro esses nomes. A ver a situação do Diogo Antônio, é que assim, com o Luan Cândido, ele obviamente perde espaço, mas é um jogador que também foi bem. Mas passados 4 jogos, a gente já tem jogadores aí que dá para pelo menos ficar ali no grupo. Luiz Miguel, Edenilson, José Breno, Dudu Miraíma, é, do Miraíma, o Diogo, dá pra ir trabalhando. O Jean também fez um bom jogo hoje, aquele lateral mais agudo, quando teve a oportunidade, realmente chegou à frente. Então, assim, deixa algumas caras aí, alguns nomes, para se precisar, tá aqui. Se precisar, eu tô aqui, posso ajudar. Se precisar, me dá a camisa que eu jogo. Se precisar, me dá a camisa, pode botar no banco de reservas ali que eu posso te ajudar no jogo. Não sou tão ruim assim para você abrir mão de mim. Agora outros, eu acho que não vai ter muita condição de oportunizar não, né? Então para mim é isso aí. Esse que foi o retrato do jogo de hoje. Enquanto